5 hábitos espirituais que parecem insignificantes, mas transformam a sua relação com Deus. Você sabia que os menores hábitos podem ter um impacto eterno na sua vida espiritual? Não estamos falando de grandes batalhas espirituais, mas de decisões simples e cotidianas que, mesmo parecendo insignificantes, estão moldando seu relacionamento com Deus a cada dia, mesmo que você não perceba. Parece incrível, não é? Muitas vezes nos focamos no que é grande, no pecado visível, na tentação intensa, no que é evidente, e esquecemos que justamente nas pequenas coisas é onde a batalha mais profunda da nossa fé acontece. Quantas vezes, sem nem perceber, você deixou de fazer algo tão simples como passar 5 minutos em silêncio com Deus ou agradecer sinceramente em meio às dificuldades? Hoje quero te convidar a refletir. Será que esses pequenos hábitos que você não valoriza podem estar impedindo a intimidade com Deus que tanto deseja? Este vídeo foi criado para te mostrar 5 hábitos espirituais que parecem pequenos, mas são a chave para uma conexão mais profunda com o Pai. Não é preciso uma grande mudança. São as pequenas decisões diárias que abrem a porta para o céu. Fica comigo até o fim, porque talvez hoje você descubra que aquilo que parecia uma simples rotina sem importância é justamente o obstáculo que te impede de viver o mais importante, uma relação verdadeira e transformadora com Deus. Hábito 1. Silêncio intencional. Em um mundo onde o ruído nunca para, o silêncio virou um luxo. Estamos constantemente rodeados de sons. O celular vibrando, a televisão ligada ao fundo, músicas nos fones de ouvido, o trânsito, as notificações incessantes, a pressão do relógio. Até mesmo quando estamos sozinhos, a nossa mente continua gritando, cheia de preocupações, listas de tarefas e vozes internas que não nos deixam descansar. Mas você já parou para pensar que o silêncio intencional diante de Deus pode ser um dos hábitos espirituais mais profundos, curadores e transformadores que você pode cultivar? O silêncio verdadeiro vai além de simplesmente ficar sem falar. Ele é um ato espiritual de rendição, um espaço criado conscientemente para ouvir o que realmente importa. O silêncio nos treina a calar não apenas os lábios, mas a alma, a diminuir o volume das distrações, da ansiedade e até do ego, para que possamos perceber a presença de Deus com mais clareza. A Bíblia nos mostra isso com muita beleza. Em 1 Reis 19, o profeta Elias, exausto e com medo, se esconde em uma caverna. Deus então o convida a sair e prestar atenção. Elias presencia um vento forte, um terremoto e um fogo, manifestações poderosas e intensas. Mas Deus não estava em nenhuma delas. Ele se revelou num sussurro suave, numa voz mansa e delicada. Que lição poderosa! Deus nem sempre fala no barulho. Às vezes, Ele escolhe o silêncio para falar com aqueles que estão dispostos a escutar. No ritmo acelerado em que vivemos, essa escuta se torna cada vez mais rara, mas é exatamente por isso que ela se torna tão necessária. O silêncio intencional restaura nossa sensibilidade espiritual, renova nosso foco e nos reconecta com o centro da nossa fé. Ele nos livra da pressa vazia e nos aproxima do coração de Deus. E se você começasse a praticar o silêncio como um hábito? Imagine acordar alguns minutos mais cedo e, antes de abrir o celular, simplesmente ficar em silêncio na presença de Deus. Sem pedir nada, sem tentar produzir um momento espiritual. Apenas estar com Ele, respirar fundo, meditar em uma verdade da palavra, esperar, sentir. Talvez nos primeiros dias você se sinta desconfortável. Vai parecer estranho, até improdutivo. Mas com o tempo, esse momento se torna um refúgio sagrado, um oásis em meio à correria, um lugar onde você encontra paz, clareza e direção.
onde você ouve não apenas a voz de Deus, mas também os batimentos do seu próprio coração, agora alinhado ao ritmo do céu. O silêncio intencional transforma. Ele aguça sua percepção espiritual, fortalece seu discernimento e prepara seu coração para perceber os pequenos sinais de Deus no seu dia a dia. É nele que você começa a entender melhor a vontade do Pai, não como uma regra imposta, mas como uma resposta amorosa a alguém com quem você se relaciona profundamente. E o mais lindo é que não se trata de quantidade de tempo, mas de entrega. Deus não está esperando que você passe horas em silêncio para falar com você. Às vezes, bastam 5 minutos de atenção plena, com o coração rendido, para que Ele diga o que você precisa ouvir, com suavidade, com amor, com propósito. Então, se isso falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E me conta nos comentários, como você tem praticado o silêncio na sua vida? Já teve momentos em que sentiu paz profunda só por estar em silêncio diante de Deus? Vamos crescer juntos. Porque às vezes a resposta que você busca não está em fazer mais barulho, mas em aprender a ouvir no silêncio. Hábito 2. Gratidão constante. A gratidão é uma das atitudes mais poderosas da vida cristã. Mas precisamos entender algo muito importante. Gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma escolha, uma postura diária do coração. Não se trata de agradecer a Deus apenas quando tudo vai bem, quando as orações são respondidas e os milagres acontecem. A verdadeira gratidão brilha mesmo quando tudo parece escuro. Ela floresce mesmo em meio à dor, à espera, às incertezas. O apóstolo Paulo nos lembra disso com clareza em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não disse por tudo, mas em tudo. Ou seja, a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança profunda na bondade e na soberania de Deus. Quer um exemplo forte? Paulo e Silas, em Atos 16, foram injustamente presos, espancados e acorrentados em uma cela escura. Seria compreensível se eles estivessem murmurando, reclamando ou apenas em silêncio. Mas não, à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores. Eles escolheram a gratidão em meio à dor. E o que aconteceu? As cadeias se romperam, as portas se abriram. E não foi só uma libertação física, foi espiritual, foi sobrenatural. Aquela atitude de fé não só tocou o céu, mas também tocou o coração do carcereiro, que foi salvo com toda a sua casa. Essa é a força da gratidão. Ela muda o ambiente, muda a perspectiva e principalmente muda o coração. Quando escolhemos agradecer, mesmo quando tudo diz o contrário, demonstramos que confiamos mais em quem Deus é do que naquilo que estamos vendo no momento. Gratidão constante muda o foco da nossa alma. Em vez de viver olhando para o que falta, passamos a enxergar tudo o que já temos, e isso muda tudo. Nossas emoções, nossa fé, nossa disposição e até nossa saúde emocional e espiritual. Um coração grato é um coração leve, curado, aberto para mais da presença de Deus. E isso não precisa ser algo complexo. Você pode cultivar esse hábito de maneira simples, mas poderosa. Experimente escrever todos os dias, pela manhã ou antes de dormir, 3 motivos pelos quais você é grato. Pode ser algo grande, como uma resposta de oração, ou pequeno, como o café quente que você tomou hoje, ou o pôr do sol que te fez sorrir. Com o tempo, seu olhar vai mudar, seu coração vai mudar, e você vai perceber que Deus sempre esteve ali, mesmo nos dias difíceis. A gratidão não nega a dor, ela apenas se recusa a dar à dor a palavra final. Ela declara com fé: eu confio em ti, Senhor. Mesmo aqui, mesmo agora, eu escolho te agradecer. Gratidão constante não é apenas um bom hábito, é uma arma espiritual. Ela nos fortalece contra a murmuração, o desânimo e o medo.
Ela nos conecta ao coração do Pai e nos abre para viver com mais leveza, mais esperança e mais fé. Então, se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder da gratidão. E me conta aqui nos comentários, quais são as 3 coisas pelas quais você é grato hoje? Vamos juntos cultivar um coração grato e ver como isso transforma tudo ao nosso redor. Hábito 3. Obediência rápida. A obediência é uma das marcas mais evidentes de quem realmente conhece e ama a Deus. Mas não estamos falando aqui de uma obediência atrasada, arrastada ou cheia de justificativas. Estamos falando de uma obediência rápida, pronta, sem demora, porque no reino de Deus, atrasar pode ser o mesmo que desobedecer. Em nossa lógica humana, queremos entender antes de agir, mas a lógica do reino é outra. Fé antes da explicação. Deus não nos chama para entender tudo, Ele nos chama para confiar. Quando Ele fala, Ele espera uma resposta, e quanto mais rápido respondemos, mais revelamos o quanto confiamos em quem Ele é, mesmo sem entender o porquê. Um dos maiores exemplos de obediência imediata está em Gênesis 22. Deus pede a Abraão algo impensável, sacrificar seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa. E o que Abraão faz? Ele se levanta de madrugada e vai. Não questiona, não argumenta, não pede sinais. Ele apenas confia. Essa é a essência da obediência rápida. Confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias ao nosso redor. Abraão sabia que Deus era fiel, e essa confiança o impulsionou a obedecer sem hesitar. Agora vamos ser sinceros. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Ele colocou algo no seu coração? Perdoar, pedir perdão, se reconciliar, servir, ofertar, deixar um pecado, começar um ministério. E você respondeu com, depois eu faço. Preciso pensar melhor. Talvez semana que vem. Obediência adiada é muitas vezes desobediência disfarçada. E o que está por trás disso? Medo, insegurança, falta de fé. Queremos entender antes de obedecer. Mas a verdadeira fé age antes da explicação. A obediência rápida é fruto de um coração que diz, eu confio em Ti, Senhor, mesmo sem ver o quadro completo. E mais, cada vez que obedecemos rapidamente, nosso coração se torna mais sensível à voz de Deus. É como afinar um instrumento. Quanto mais rápido respondemos, mais clara se torna a direção do Espírito. Mas se ignoramos ou adiamos, corremos o risco de endurecer o coração e nos acostumar a viver à nossa maneira. Obediência rápida é prática, é ação, é fé em movimento, é perdoar hoje. É se oferecer para ajudar, mesmo sem tempo. É doar mesmo quando parece pouco. É largar o que desagrada a Deus, mesmo que doa. Quer um exercício simples? Qual foi a última coisa que Deus te pediu para fazer e que você ainda não fez? Pare agora, ore e tome uma atitude prática. Não amanhã, hoje. A resposta rápida honra a Deus e desbloqueia milagres que estavam aguardando sua obediência. Lembre-se, Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações prontos a obedecer. Corações que dizem como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa aprender a obedecer rápido. E comenta aqui, o que Deus tem te pedido e você ainda não fez. Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje para obedecer sem demora? A sua obediência pode ser a chave para o próximo nível da sua jornada com Deus. Não adie mais. Obedeça e veja o que Ele vai fazer. Hábito 4. Pequenos atos de amor ocultos. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser mostrado. Ajudou alguém? Poste. Fez algo bom? Compartilhe. Mas o amor que verdadeiramente toca o coração de Deus não precisa de plateia, não busca likes,
Não espera reconhecimento. Ele nasce no silêncio, cresce no escondido e floresce no secreto. Muitas vezes, somos tentados a pensar que só os grandes gestos é que têm valor. Pregar para multidões, doar grandes quantias, liderar projetos visíveis. Mas Deus não mede com a régua do mundo. Ele vê o que ninguém vê. E é justamente nos pequenos atos de amor, feitos com um coração puro, que Ele se revela. Jesus deixou isso claro em Mateus 10:42. E quem der até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, com certeza não perderá a sua recompensa. Um copo d'água, um gesto simples, mas feito com amor. E Deus promete, não ficará sem recompensa. O que dá valor ao gesto não é o tamanho dele, mas o amor que o impulsiona. Um sorriso dado no momento certo, um abraço em silêncio, um bilhete de encorajamento, uma oferta anônima, uma oração feita no escondido. Tudo isso é precioso aos olhos de Deus. Lembra da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume? Marcos 14:3-9. Ela entrou em silêncio, se aproximou humildemente e quebrou um vaso de alabastro, derramando tudo o que tinha sobre Jesus. Um ato íntimo, arriscado, que poderia ter passado despercebido. Mas Jesus viu, e mais, ele disse que esse gesto seria lembrado por toda a história. Isso nos mostra que muitas vezes o que fazemos quando ninguém está olhando é o que tem mais valor eterno. Amor oculto é orar por alguém sem dizer nada, ajudar alguém financeiramente de forma anônima, visitar um enfermo sem postar uma foto, servir em tarefas invisíveis da igreja com alegria, ser gentil com quem não pode te retribuir. E por que isso é tão poderoso? Porque só tem um público, Deus. E se Ele é o único que vê, Ele também é o único que recompensa. O céu registra tudo aquilo que a terra ignora. Quer um desafio? Comece hoje mesmo a praticar pequenos atos de amor ocultos. Ore por alguém secretamente. Deixe um presente para alguém que está passando por dificuldade, sem se identificar. Escreva uma carta anônima de encorajamento. Faça algo por alguém sem esperar nenhum obrigado. Não se trata de fazer muito, mas de fazer com amor. Não para aparecer, mas para agradar o Pai, porque quem ama no secreto é amado no alto. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe, se inscreva no canal e escreve aqui nos comentários qual foi o último ato de amor oculto que você fez. Como Deus falou com você naquele momento em que ninguém te viu, mas Ele viu. E claro, ativa o sininho para não perder o próximo hábito que vai transformar sua jornada com Deus. Hábito 5. Alimentação espiritual constante. Assim como nosso corpo precisa de alimento todos os dias para se manter forte e saudável, nosso espírito também precisa ser alimentado constantemente. E não estamos falando apenas de ouvir uma pregação no domingo ou ler um versículo no dia difícil. Estamos falando de um hábito, alimentar-se da palavra de Deus todos os dias, com fome, com sede, com constância. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muita gente está desnutrida espiritualmente e nem percebe. Anda fraca na fé, vulnerável às tentações, sem discernimento. E tudo isso porque tem se alimentado mal. Vive de lanchinhos espirituais, um versículo no Instagram, uma frase motivacional, um vídeo curtinho, mas o coração clama por alimento sólido. A palavra de Deus é mais do que informação. Ela é alimento, espada, cura, direção, vida. Quando você mergulha na palavra, algo muda por dentro. Sua mente é renovada, seu coração é fortalecido, sua fé cresce. E você começa a enxergar a vida pelos olhos de Deus. Um relacionamento saudável com Deus requer nutrição diária. Não é sobre quantidade, mas qualidade e constância. Pode ser um capítulo por dia, pode ser um versículo meditado com profundidade. O que importa é, você está se alimentando?
Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24? Eles caminhavam com Jesus, mas só o reconheceram quando ele partiu o pão. Isso tem algo a nos ensinar. Muitas vezes, só reconheceremos a presença de Deus quando partimos o pão da palavra e nos deixamos alimentar por ela. Quer um desafio prático? Separe um horário fixo no seu dia, mesmo que 10 minutos, para ler e meditar na palavra. Escolha um livro da Bíblia e vá devagar, anotando o que Deus te fala. Ore antes de ler, pedindo que o Espírito Santo abra seus olhos e seu coração. Com o tempo, isso deixa de ser uma tarefa e se torna um prazer. A palavra passa a te sustentar nos dias bons e nos difíceis. E você perceberá, quanto mais se alimenta, mais fome tem. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe. Se inscreva no canal e deixa aí nos comentários como tem sido sua alimentação espiritual. Qual versículo ou passagem tem falado com você ultimamente? E claro, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente todos os dias. Hoje descobrimos juntos que a intimidade com Deus não se constrói apenas em grandes momentos espirituais, mas sim na fidelidade aos pequenos hábitos diários. Pode parecer pouco, mas é nesse pouco que a fé verdadeira floresce. Você viu que hábitos como o silêncio intencional, a gratidão constante, a mansidão nas respostas, a obediência rápida e os pequenos atos de amor ocultos têm o poder de transformar profundamente sua vida com Deus. Agora, quero te fazer um convite prático. Escolha um desses hábitos e comece a praticá-lo a partir de hoje. Não apenas ouça, coloque em ação. E mais, se você quiser viver uma transformação real, assuma comigo o desafio dos 21 dias, praticando os 5 hábitos com intencionalidade. Não precisa ser perfeito, só fiel. A constância no simples vai te levar a experiências poderosas com Deus. Lembre-se sempre, quando você faz o pequeno com fidelidade, Deus se revela no profundo. É na simplicidade da fé vivida todos os dias que os céus se abrem. Se você está pronto para esse desafio, deixa aqui nos comentários. Qual hábito você vai começar a cultivar hoje? Vamos caminhar juntos rumo a uma vida espiritual mais profunda e real. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E não esquece de se inscrever, curtir e ativar o sininho.